Olá, como vai? Vai bem? Boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, mais um programa Opinião. E hoje, uma quinta, dia 8 de setembro de 2022. Como vai? Vai bem? Tomara que você esteja bem e tomara que você continue bem. E especialmente porque a gente está fazendo um esforço danado para que você fique cada vez melhor. Pelo menos melhor informado, bem informado ou bem informada. Então, ou bem informado, né? Porque agora tem a conversa do gênero. Mas, enfim, estou brincando. A todos que estão aqui acompanhando o programa Opinião, nosso respeito, nosso carinho, muito bom. Sabe por quê? Porque são assim, são mais de 2 anos, quase 2 anos e meio, ao vivo. E teve pandemia, teve uma pandemia aí avassaladora que foi triste, foi verdade. A gente, entretanto, aqui resistiu, graças a você também, principalmente a você, não é, que está sempre acompanhando ao nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da companhia. Olha só, a opinião de hoje, eu fiz um convite mais uma vez, porque a primeira vez que ele esteve aqui foi uma conversa, um bate-papo, porque a gente gosta de transformar a entrevista, muito sisuda, num bate-papo onde a gente pode destrinchar vários assuntos. O juiz de direito, não é? Ele é da 2ª turma recursal dos juizados especiais, também é professor de filosofia, lá da SMAGES, que é a Escola de Magistratura aqui do estado de Mato Grosso, e vai, mais uma vez, certamente dar uma aula aqui, porque ele sempre traz muitas boas performances nas suas explanações. Eu falei tudo que ele faz, mas não falei o nome dele, né? Mas você já viu ele na abertura. O doutor Gonçalo Antunes de Barros Neto está aqui, também conhecido como filho do Gilson de Barros. Vamos conversar sobre muitas coisas aqui nessa noite. Quero cumprimentar aqui o Lorenberg Alves. Aliás, filho do Gilson de Barros, e o que é mais importante, marido da doutora Rosana Leite, não é? Também vem sempre aqui, com o maior carinho que ela vem e aceita nossos convites. Não sei porque ela não veio aqui hoje, mas ela está assistindo em algum canto por aí. Doutora Rosana Leite, defensora pública, gente da melhor qualidade, é um encanto de pessoa, né? Lorenberg, agora sim. Boa noite, como vai? Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. A você que acompanha o programa Opinião também pela internet, muito obrigado pelo carinho da companhia, seja pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da companhia, sabe, da sua adorável companhia. Doutor Gonçalo, muito bom tê-lo aqui mais uma vez, obrigado por ter aceito a mais esse convite aqui do programa Opinião, né? E é bom, eu gosto quando o juiz, o magistrado ou qualquer pessoa ligada diretamente ao judiciário aceita vir aqui conversar, porque a conversa não é com Paulo Coelho, tampouco com Lorenberg, é com o telespectador que fica por dentro mais, para tirar aquela coisa que o juiz é um cara sisudo, mal-humorado, que bravo, que vai... Ontem esteve aqui a doutora... Promotora Josimara. É. E ela, eu falei para ela, você tem cara de brava, doutora, desde a época que a senhora estava no GAE. E aí tem essa imagem do juiz, não é? O juiz, vamos entrar na profundidade filosófica, já que o senhor manja muito disso, ele, na sua avaliação por questões de raiz, não deve se expor mais, se expor. Quando eu falo se expor, não é falar demais, é conversar com a imprensa, por exemplo. É difícil de ver isso, né? Quando o juiz fala demais, não, só se manifesta nos autos. Concordo que se manifesta nos autos, mas a gente não precisa entrar no cerne de qualquer questão específica, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa relação, que tudo que eu falei aqui, né, da figura sisuda que todo mundo tem do juiz, com essa flexibilidade que alguns, né, se permitem falar, conversar, que a gente pudesse abrir o nosso papo falando disso. Obrigado
pelo convite, Paulo Coelho, professor Lorenberg, por estar aqui mais uma vez. E eu sempre digo, né, fazendo coro ao preâmbulo deste momento, ser filho de Gilson de Barros é uma honra e marido da doutora Rosana também. Eu sempre brinco, né, eu pensava que tivesse uma mulher, né, hoje eu tenho certeza que é ela que tem um marido. E assim a sociedade, né, vai se desenvolvendo e vai fazendo aí seus horizontes, e nós aqui na planície vamos acompanhando. Eu tenho a impressão, Paulo, que essa questão da projeção do magistrado, já que ele é uma figura pública e não pode se furtar a isso, essa projeção junto à imprensa é uma forma dele explicar-se, né, no sentido de levar o conhecimento do povo, e todo o poder emana deles, do povo, e o magistrado faz parte desse poder maior, né? Porque o poder, na verdade, é uno, essa tripartição ela existe, mas para facilitar a administração dos poderes, mas eles devem ser harmônicos, independentes. Na verdade, eu costumo dizer que são interdependentes entre si. Então, o magistrado deve, sim, essa satisfação à sociedade e à comunidade, é uma forma dele estar próximo, explicando o seu trabalho, o seu pensamento, né, os seus horizontes, a densidade intelectual que atravessa a mente, a sua racionalidade e objetividade com que trata as questões públicas, né? E isso daí é importante. Por quê? Porque o judiciário não é do Gonçalo, não é deste ou daquele que o compõe ou está compondo neste momento. O judiciário é do povo, dos nossos filhos, dos nossos netos, né? São eles que herdam, né, essa justiça toda vez que ela acerta, e vem acertando, no meu ponto de vista, especialmente a Justiça de Mato Grosso. Então eu vejo com bons olhos, né, essa inserção do magistrado na comunidade, né, junto... A interação, o senhor acha importante? Muito, muito importante, e essa forma dele, inclusive, levar resultados da sua atuação perante a opinião pública. Né, nós tivemos aqui um grande radialista, né, hoje ainda é um grande homem público, é o Luiz Mário. O Luiz Mário, há muitos anos que eu não o vejo, eu não sei nem para onde que está, ou mesmo se está vivo, mas não morre nunca aqueles que deixam pérolas como essa que ele dizia no seu próprio programa radialístico, quando ele dizia, não tenho medo da verdade, só tem medo da verdade aqueles que delas se escondem. Então isso é uma manifestação sociológica, professor Lorenberg, Paulo Coelho, e de filosofia profunda, de profunda reflexão que devemos fazer. Okay, mas que o magistrado, na questão técnica propriamente, só deve se manifestar de acordo com os autos, o senhor concorda, não é? Ou não? O senhor acha que... Essa questão é bastante complexa, assim, para que nós possamos explicar num tempo bastante reduzido. Mas, resumidamente, ela tem um viés positivo com relação à resposta que se deva dar a essa indagação, e também um viés mais progressista e que nega, né, aquele horizonte que diz o mundo do juiz são os autos do processo. O que não estiver nesse processo, nesses autos, não está no mundo. Olha, o juiz, ele interage, ele é um homem sensível. O juiz, ele não é um autômato, ele está na sociedade, ele também tem sua ideologia, ele tem seus preconceitos, ele tem suas vitórias, ele tem seus ódios e seus amores. O juiz se forma e se fortalece intelectualmente dentro da sociedade, né, e dentro do seu ambiente familiar também, aquilo tudo que ele carrega. E isso é importante. Então, como tirar desse juiz, né, ou como ser possível tapar-lhe toda essa formação intelectual e também política ideológica naquele momento da sentença. O que ele não pode carregar para os autos, o que ele não pode tirar também dos autos e levar para a opinião pública, é antever ou anteceder o que ele vai aplicar lá na frente. Ele fala, não, eu penso sobre esse processo, tal coisa, sendo que ele nem instrução dos autos do processo ele fez. Agora, a partir do momento que ele forma a convicção, ele sentencia, ele entrega a prestação jurisdicional, ou seja, depois da sentença,
né? Aí já não é com ele, aí é com a segunda instância, instâncias mais superiores, e cabe a ele sim, até se necessário for, levar à opinião pública o caminho, o iter que ele percorreu para chegar naquele determinado convencimento. Lorenberg, por favor. Juiz, registrar aqui a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui é sempre bom, é uma honra e um prazer tê-lo aqui. E o amigo telespectador, eu não tenho dúvida, já está ganhando com a presença do senhor aqui. Obrigado, professor. Juiz, tem uma pergunta que eu deveria fazer naquele primeiro encontro nosso que o senhor esteve aqui. E como não deu tempo, o bom papo passa rapidamente a hora. E aí não deu tempo de fazer, então tomei a liberdade de trazê-la agora. Por isso que eu vou fazê-la em primeiro. Para não esquecer de novo. Para não deixar batido. Senão o tempo não deixa, nem esquece, porque não dá tempo. Eu quero aproveitar exatamente a experiência rica que o senhor teve lá no Tribunal Regional Eleitoral. Em especial, o artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504, que fala exatamente do preenchimento da exigência da cota de gênero. E aí vem a minha primeira pergunta. Quando o senhor estava no Tribunal Regional Eleitoral, ocorreu algum caso de fraude, de agressão a este artigo em particular? Essa é a primeira questão. A segunda questão é, neste caso de usar as mulheres como laranja, simplesmente para preencher as vagas, o depoimento da candidata é suficiente ou precisa de muito mais do que um depoimento de uma candidata? E a terceira questão, que também vai nessa linha, na opinião do senhor, e aí eu estou provocando uma reflexão do cidadão, na opinião do senhor, por que ainda persistem a tentativa de burlar a regra, a norma eleitoral? Obrigado, professor Lorenberg, né, até pela oportunidade de estar falando sobre esse assunto, um assunto que é notícia hoje nos veículos de comunicação. A desembargadora Nilza Mariano, do Tribunal Regional Eleitoral, acabou hoje ou ontem, eu acho que mais especificamente hoje, por decidir contra um determinado partido político, no sentido de que esse partido político não poderia participar, né, das eleições, eu estou dizendo isso a grosso modo, em razão de ter descumprido a cota partidária, os 30% destinado, né, à candidatura feminina das mulheres. Note-se que realmente eu tive uma oportunidade, me parece que foi eu não tenho certeza, mas na época veio isso à tona por um ou outros comentários jornalísticos, no sentido de que havia sido a primeira decisão no Brasil, era uma decisão até inédita, de determinar o cumprimento efetivo desse dispositivo legal, do artigo 10 da Lei de Regência, do Código Eleitoral e tudo mais, e da normativa própria, né, das normativas complementares do próprio Tribunal Superior Eleitoral. E tivemos a oportunidade nessa questão, eu não me lembro dos atores, quando digo atores, aqueles envolvidos propriamente no processo e que levaram as consequências da minha decisão, mas o certo é que na época eu determinei uma ou outra cassação, né, aqui na capital, de vereadores que já haviam sido eleitos, e isso daí, claro, nenhum magistrado ele se sente feliz em dar uma decisão dessa, porque afinal de contas o eleitor, né, que elegeu aquelas pessoas, aqueles vereadores, também deve uma satisfação por parte do judiciário o porquê que estavam sendo cassados, etc. Mas, na verdade, não era uma decisão direcionada a eles especificamente, e sim a coligação ao partido, que, através ou com uma medida reflexa, acaba atingindo-os. Então, houve realmente essa decisão e depois houve recurso, né? Mas realmente se a lei diz e se nós estamos em plena constitucionalização dos direitos, não só minoritários, mas dos direitos daqueles que ao longo da história foram oprimidos e as mulheres
foram oprimidas ao longo da nossa história. Praticamente na metade do século XX para cá que as mulheres começaram a ganhar corpo político, densidade política, né, e participar mais do processo democrático político. Então, nós deveremos corrigir isso para que as mulheres brasileiras, o grupo gênero mulher, possa sim, e aqueles também que se sintam nessa condição, possam empreender esforços para que efetivamente participe dos processos eleitorais. Quando eu digo efetivamente, eu sou contra as candidaturas laranjas, aquelas que são colocadas só para atingir a cota. Ora, se há um fundo partidário, e se há uma estrutura partidária para ajudar os seus candidatos a crescerem, né, no movimento popular, no sufrágio universal, que é o voto, deve ser igualitário. Não deve ser destinados tão somente para este ou para aquele, sim, de uma forma, distribuído de uma forma mais igualitária, para que elas, mulheres, não sirvam só como trampolim para os outros candidatos, homens que estão ali despontando ou têm uma participação mais efetiva dentro da política interna, política partidária, ou mesmo na coligação. Isso é importante, porque a liderança, muitas lideranças políticas brasileiras, e eu digo isso porque eu sou um liderado também, eu sou um cidadão. E como juiz, eu não sou líder, porque eu não sou candidato e não posso sê-lo. E, aliás, ser candidato é uma coisa dificílima, é muito mais fácil. Às vezes você está do lado de cá, vamos dizer assim, da mesa, ou seja, com a possibilidade de interpretar por si só, individualmente, os códigos e as leis e merecedor passar num determinado concurso público. Agora, você liderar, você tem que ter empatia, conhecimento, você tem que realmente fazer parte da atividade política partidária, você tem uma série de requisitos, né, que coloca você, cidadão, ou você, cidadã, apto ou apta para o ingresso na liderança político-partidária e na liderança política. A coisa mais linda que existe é a democracia em todo o mundo. E precisamos sempre dessas lideranças. Então, essas pessoas que estão lá esquecidas precisam ser reverenciadas e ser trazidas para a igualdade dentro das estruturas partidárias para que possam efetivamente exercitar, né, aquilo que elas estejam predestinadas ou que têm condições para isso. Porque ser liderança, ter empatia e participar de um processo político-democrático não é para quem quer, e sim para quem tem qualidades éticas, morais, pessoais e empáticas para isso. Muito bem, concordo. O papo tá bom, eu não vou emendar uma pergunta agora, porque temos que ir para o intervalo comercial, rapaz. E aí, se eu fizer aqui, ele não vai poder responder agora e só depois, aí depois fica muito longe para responder, não é? Então vamos para o intervalo comercial. Aqui estamos entrevistando nesta noite aqui Gonçalo de Barros. Doutor Gonçalo, na verdade, ele, antes de ir para o intervalo comercial, eu faço questão de dizer uma coisa aqui, que é uma novidade, que muita gente não está sabendo aqui, né? Eu soube hoje, só que ele está lançando um podcast. Pode bedelhar. É isso? Pode isso bedelhar. Mesmo, pode bedelhar. E não é só ele, não. Do lado está... Com quem que ele está, Lorenberg? Sabe com quem que ele está do lado? A esposa, né? A dignidade. Ela não larga dele de jeito nenhum, nem nessas horas. Aliás, vai dar uma dobradinha excelente, né? Pode bedelhar. É um podcast que o doutor Gonçalo vai estar estreando daqui uns dias. Que dia mesmo? No YouTube, terça-feira, dia 13, às 10h30 da manhã, horário Mato Grosso. Vai falar de... Aliás, a presidente da OAB vai ser a primeira entrevistada, a doutora Gisela Cardoso. Já veio várias vezes aqui também, a doutora Gisela. E eu imagino que vai ser um sucesso, desejo sucesso. Eu vou estar lá acompanhando, né, no YouTube, terça-feira? Terça-feira, dia 13, 10h30 da manhã, horário Mato Grosso. Ótimo, pode bedelhar. É o podcast aqui de Gonçalo de Barros e a caríssima Rosana Leite, marido e mulher, o casal 20, que vai estar aí estreando essa novidade aqui para todos nós. O Opinião dá um tempo só e volta daqui a pouquinho. Cá estamos de volta ao vivo, este aqui é o programa Opinião, uma quinta-feira, 8 de setembro de 2022. Para muita gente hoje é o day after, né? Porque hoje foi de repercussão nessa tal da imprensa,
na imprensa boa, naquela que não é muito boa, na internet. Não se falou em outra coisa do que aquilo que foi registrado no dia de ontem, no dia do bicentenário da nossa independência. Aliás, vamos falar daqui a pouquinho também sobre isso aqui. Vamos, sim, senhor. Antes, vamos aos destaques do Gazeta Digital, que é o www.gazetadigital.com.br. Um idoso lá de Jaciara, que fica a 144 quilômetros ao sul de Cuiabá, e também morador lá de Primavera do Leste, que fica já mais perto, 231 quilômetros aqui ao sul da capital. Esses dois aí, infelizmente, perderam a vida, né? Foram vítimas aí da Covid-19 nas últimas 24 horas. Os óbitos foram divulgados no painel epidemiológico, que é atualizado aí pela Secretaria de Estado de Saúde. Foi atualizado agora à tarde, né? Nessa quinta-feira. De acordo com as informações aí da plataforma, que é alimentada com dados levantados pela SES, junto às cidades, esses levantamentos são feitos em vários municípios do estado de Mato Grosso, né? Na maioria, pelo menos, as mortes ocorreram na quarta-feira, dia 7. Ou seja, essas mortes foram do dia de ontem, não é? Com a atualização, o Estado passou a contabilizar 834.930 casos de dessa doença, não é? E dos quais aí 818.825 ocorrências, as pessoas infectadas se recuperaram. Entretanto, outras 15.226 não resistiram às complicações da Covid. 321 pessoas estão em monitoramento atualmente por conta aí da Covid. Paralelamente, outras 223 estão internadas tanto em UTIs, né, como também nas enfermarias. Olha só, a Justiça Eleitoral desenvolveu 2 aplicativos para o acompanhamento da apuração e também da totalização dos resultados das eleições de 2022. Os programas Boletim na Mão e Resultados podem ser baixados gratuitamente nas lojas virtuais. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, os 2 aplicativos oferecem ainda mais transparência ao processo eleitoral. A ideia é permitir aos eleitores o acompanhamento e a fiscalização em tempo real da apuração do resultado das eleições. Resultados. No aplicativo Resultados, o eleitor pode acompanhar em tempo real a contagem dos votos em todo o Brasil a partir da consulta por nome do candidato. O sistema também informa os nomes das pessoas eleitas e daquelas que vão disputar o segundo turno. Segundo o TSE, o objetivo do software é facilitar o acesso de eleitores ao número de votos apurados no processo eleitoral. Após instalar o aplicativo, o eleitor deve adicionar o estado e o município do qual quer saber o resultado. Depois de totalizados pela Corte Eleitoral, os votos, então, são transformados em arquivos e disponibilizados no programa. Aí, novidade no TSE, novidade na nossa Justiça Eleitoral. Essa novidade e essas notícias você acompanha com mais detalhes, essas e outras tantas aí, lá no www.gazetadigital.com.br. E é o gancho para eu fazer a minha primeira pergunta deste bloco aqui. Geralmente eu abro com o Lorenberg, mas eu vou pegar esse gancho aqui, doutor Gonçalo. Urnas eletrônicas. Essa é uma discussão que permeou aí os últimos anos, nas discussões, enfim, todo lado, todo lugar.
E eu queria pegar, o senhor que tem experiência na área eleitoral também, que falasse um pouco dessa dúvida que se levanta e da confiabilidade que se alega por parte das autoridades hoje que integram nossa justiça eleitoral propriamente. Elas são confiáveis, elas podem sofrer invasão, enfim, o que há de mito, o que há na sua avaliação, na sua opinião, com relação a essa questão das urnas? Objetivamente falando, né, não há, com relação às urnas eletrônicas, nenhum mito e nem a tentativa de fazer delas uma mitologia à la história, né, de continhos de fada. A urna eletrônica é um dos mais ilustres, e quando eu digo ilustres, é porque está não só acima de qualquer suspeita, como também é visitado na sua formação e origem para aplicabilidade nas eleições do Brasil por países do mundo inteiro. Então, claro que isso tem uma barreira de software e etc, né, de programas, mas a justiça eleitoral brasileira está de parabéns, é uma justiça de vanguarda, e a urna eletrônica, eu faço coro a todos os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que assim já se manifestaram, assim como do Supremo Tribunal Federal, todos os juízes, os colegas aqui do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e das zonas eleitorais, no sentido da confiabilidade da urna eletrônica. Eu estive lá, participei do processo, as decisões no sentido de apuração, né, os dados, melhor dizendo, de apuração, são efetivamente legítimos e lançados em tempo recorde, né, para o conhecimento do público. E, além do mais, ela é fiscalizada por todos os partidos políticos. A urna eletrônica é fiscalizada pelos mesários, ela é fiscalizada pelos representantes partidários e eleitorais, é fiscalizada por várias instituições, como a Polícia Federal, a Polícia Civil e outros departamentos específicos de fiscalização, como o Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil. Então, é só nós pensarmos. Imagina se não fosse confiável. Você acha que um segredo de uma malversação de resultado eleitoral ficaria restrito num universo, né, sociológico como brasileiro e como mundial? Até nós sabemos que se você quer que algo fique em segredo, não conte para ninguém, porque a partir do momento que você compartilha aquilo contou para um, né, já deixa de ser segredo. Exatamente, e isso daí se esparrama e tudo mais. Nós não tivemos um caso em que a urna eletrônica pudesse ser vilipendiada no que concerne a sua garantia de efetividade, honestidade e transparência. Eu sou um defensor da urna eletrônica, assim como eu defendo o processo democrático, né? E não importa se o ataque venha de A, B ou C, talvez seja o caso da pessoa ou das pessoas fazerem uma maior reflexão sobre essa conquista democrática brasileira, que é a urna eletrônica. Nós somos um dos pioneiros no recorde de apuração e entrega de resultado eleitoral no mundo. Isso daí não é pouca coisa. O Brasil é invejado e é invejável por isso. Então, você pode ter certeza, Paulo Coelho, professor Lorenberg Alves e todo telespectador, seu telespectador, todo eleitor, eu sou cidadão, sou eleitor e não gostaria nunca e jamais de ver meu voto, né, colocado numa aventura que não seja verdadeira. Nós possamos ter certeza, a urna eletrônica, ela veio para ficar, ela é patriótica, ela é honesta e é uma grande conquista da democracia brasileira. Eu só faço uma pergunta, doutor. Não gosto de polemizar, mas também não posso me furtar de dar opinião. O programa chama opinião, se eu não der opinião também aqui de vez em quando, aí fica difícil. Você falou invejável, né? Mas se ela é invejável, se nós somos um sistema eleitoral invejável, por exemplo,
Por que só Bangladesh e Butão copiam nossa urna? E ademais, países da Europa, própria Alemanha, Reino Unido, rejeitaram essa nossa urna. E outra coisa, a principal pergunta, qual que é o problema, ninguém consegue explicar, mas depois de 2018, do inquérito da PF aí, dos hackers, qual o problema de termos mais uma camada de transparência na urna? Não vai afetar ninguém. Se afetar, é a questão do investimento, que já foi garantido lá atrás que haveria recursos para tanto. Aí eu pergunto, qual o problema dessa mais uma camadinha de transparência para não ficar nenhum tipo de dúvida? Talvez seja exatamente essa sua pergunta a maior inquietação, né, com relação à urna eletrônica. Veja bem, como eu já havia adiantado, que eu sabia que a consequência poderia ser essa pergunta, já que o programa é opinião, né, e a opinião ela tem que ser estabelecida de forma contundente para que não paire qualquer sombra de dúvida. Como eu já havia adiantado, tem a questão de software, tem a questão de permissibilidade, de entrega de conhecimento, que é um conhecimento científico, inclusive, não é um conhecimento que simplesmente brota da noite para o dia e seja lançado e jogado, né, no ar, mas é um conhecimento que precisa de resguardo. Agora, não obstante isso, não obstante essas barreiras, a realidade de eleições na Alemanha, Estados Unidos, não é a mesma realidade de eleição brasileira. Primeiro que a eleição, por exemplo, nos Estados Unidos, ela tem várias etapas e as etapas são diretamente levadas a efeito perante o próprio colégio eleitoral, que inicialmente é composto de pessoas, de partidos ou pessoas partidárias ali dentro de um ambiente mais fechado, mais interna corpus, com relação aos dois principais partidos, como os democratas e os republicanos. Não tiveram, ainda mais na Alemanha e nesses países citados europeus, casos específicos e grandiosos de corrupção, como já tivemos em um processo eleitoral brasileiro anterior, que antes, ou quando eu digo anterior, antes da urna eletrônica, em que aqui em Mato Grosso, por exemplo, se não me falha a memória, foram achadas urnas, aquela urna de lona até jogada em rio, na beira de rio, de riachos e tudo mais, no meio da rua, tudo mais. Então, claro que nós temos a obrigatoriedade de levarmos em consideração esse conteúdo histórico, né, que serviu de base e fundamentação para a criação da urna eletrônica, né, para um país de dimensões, né, continentais como o Brasil. Né? Hoje a urna eletrônica, imagina se nós fôssemos apurar, como era antigamente, passo a passo, lá em ginásios, o que acontece, né, nesse Brasil, em 6.000 municípios brasileiros, né, com relação a aquelas urnas de lona e com relação ao dedo mais propriamente humano, com todas as suas características partidárias e ideológicas, né, levando a efeito de uma apuração ali da vontade do eleitor. Claro que isso demandaria muito tempo, muita disposição, muita fiscalização, e que nós sabemos que não era e nunca foi, naquela época, totalmente fiscalizado. E tem mais um detalhe que eu julgo de suma importância, no sentido de que essa fiscalização por parte dessas entidades e órgãos com relação à urna eletrônica, que é aquilo que se prega ou que se vem falando, no sentido de que o resultado, né, seja visto, nós temos as enésimas, que estão ali à disposição, elas são colocadas nos murais, né, com relação à apuração de cada urna. Estão lá nos murais. O negócio é quem totaliza, o negócio é quem conta os votos. Essa que é a grande cisma de quem alega essa questão de exigir um pouco mais de transparência nisso aí. E é uma cisma natural, porque tudo aquilo que você não tem um controle pessoal, visual, você acaba cismando. Por exemplo, Jesus não dizia, né, felizes os que não veem, mas creem.
Nós não podemos ficar sempre refém, né, do julgamento de São Tomé, ou seja, ver para crer. Né? A tecnologia ela avança. E ela avança buscando, inclusive, esses resultados mais imediatos. Agora, claro que problemas que possam haver no que concerne à distribuição, isso daí não tem nada relacionado com a efetividade em si da urna eletrônica. Perfeito. Lorenberg não falou nesse bloco, rapaz. E aí ele fica grilado comigo. Aí ele vai lá no Dorileu. Dorileu, você acredita que o Paulo não deixou falar durante um bloco inteiro lá, só porque ele agarrou na conversa lá, porque a conversa estava muito boa? E aí eu fico como um maldoso, malvadão aqui. Eu não sou malvadão. Lorenberg, por favor. Eu estou brincando, Lorenberg não faz isso jamais. É gente boníssima. Juiz, eu vou aproveitar a sua sabedoria. Eu gostaria muito de uma reflexão de 2 ou 3 itens do artigo 5º da Constituição. E o primeiro deles é exatamente o item 6. Lá está escrito, entre aspas, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção dos locais de culto e as suas liturgias. Fecham aspas. E aí vem a minha pergunta. Diante disso que diz a Constituição Federal, nesse artigo 5º da Constituição, qual é o risco de se ter no país o fechamento de igrejas? E a segunda questão ao lado dessa, ou esse trecho da Constituição é mera palavra morta, ou para inglês ver. Enfeite, dizia, né? Tá de enfeite. No antigo ditado, né? Isso aqui é para inglês ver. Qual é o risco que corremos diante de tudo isso aqui, juiz? O risco, eu não diria hoje, agora, neste exato momento, mas que ele pode ser trabalhado e ser criado no futuro, sim. Pelo seguinte, a intolerância religiosa. A intolerância religiosa é uma manifestação altamente anticristã. Jesus não pertenceu e não pertence à denominação A, B ou C. A igreja não é do pastor A, B ou C, ou do padre A ou C e assim sucessivamente. A igreja é de Deus, a igreja é de Cristo. Inclusive do ateu, inclusive daquele que não crê. Inclusive daquele que não crê, porque aquele que não crê, ele é ateu porque ele deixa de acreditar em algo. Então, sempre há um referencial, o referencial é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o que se traduz em linguagem simbólica e sociológica, e o senhor sabe bem disso, hoje, na vida política e democrática brasileira, é que nós podemos chegar a uma intolerância religiosa, e isso daí é uma manifestação totalmente anticristã. A religião ela não pode ser usada politicamente por ninguém, por nenhum candidato. A manifestação pública das lideranças religiosas não tem problema nenhum, né? Agora, desde que deixe a liberdade do eleitor das suas ovelhas, né? Ou seja, o pastor é aquele que pastoreia, que deixa as suas ovelhas fazerem a própria construção de consciência cívica cidadã para o dia da eleição, para o seu voto. Não se pode impor. Agora, antes de vir para cá, não sei se há tempo para contar essa pequena história. Se for curtinha, dá. Bem curtinha. 1 minuto. 1 minuto, Paulo Coelho. Rosana, faça uso da sua síntese aí. 1 minuto e meio, tá? A Rosana me passou um vídeo em que uma produtora rural, ela obriga os seus trabalhadores, os seus funcionários a votar em determinado candidato. Olha, e o curral eleitoral já ficou para trás há muito tempo, desde antes da urna eletrônica, né? E o perigo de se exigir máquina fotográfica na votação, né? E esses resultados que dizem que são transparentes, o perigo é justamente voltarmos na época em que o candidato falava, olha,
eu preciso saber que você Prova. votou em mim, prova que você votou em mim, para eu te dar o benefício eleitoral, ou seja, o crime eleitoral, né, conspurcando a democracia brasileira. Nós deveremos agir com retidão. Verdade, tem que ficar atento em relação a isso aí, né? E religião é religião, eu acho que ela tem que ser Aliás, vou deixar uma pergunta aqui, até Lorenberg mesmo, que é um estudioso, que o senhor também pode responder, que você que está assistindo também pode responder. No que creem aqueles que não creem? O Opinião dá um tempinho só e volta já já. O Opinião está de volta, terceiro e último bloco do programa. O tempo voou assim, né, rapaz? Conversa muito boa. Vou pedir para o meu caríssimo Lorenberg Alves abrir o bloco de perguntas ao nosso entrevistado desta noite, que já foi, inclusive, delegado de polícia, rapaz. Delegado de... mandava prender, mandava soltar. Não, ele só prendia só, quem mandava era o juiz. Doutor, ele foi delegado de polícia aqui no estado de Mato Grosso, né? E hoje ele gosta de filosofar, além de, evidentemente, compor lá a segunda turma recursal dos juizados especiais aqui do estado de Mato Grosso. É isso, criminal e civil, né? O Lorenberg abre, por favor, o bloco de perguntas. Eu não falei o nome dele, né? Eu falei, estamos aqui com ele, mas é o doutor Gonçalo. Gonçalo Antunes de Barros Neto. Ainda sobre o artigo 5º da Constituição, juiz, eu gostaria muito de uma outra reflexão. No mesmo artigo 5º, entre aspas, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Fecham aspas. E aí eu vou tentar desenhar um quadro para fazer a minha pergunta. Se esse quadro que eu tentei desenhar não estiver correto, o senhor vai corrigindo, por favor. Imaginemos, por exemplo, que a polícia, sem mandado nenhum, invade a casa de alguém e, ao invadi-la, consegue tirar dali da casa provas que incriminem o seu proprietário. É uma residência, eu estou mencionando uma residência. Provas que incriminem o seu proprietário. Essas provas foram obtidas de forma ilegal? Elas não valem para o processo? Mesmo se essa prova seja maconha, cocaína, heroína, tudo mais lá? Isso chama, a doutrina mais moderna se refere a isso como encontro fortuito de provas. Né? E também tem a questão dos frutos da árvore envenenada, ou seja, se a árvore está envenenada, se aquela prova foi colhida de forma ilegal, então ela vai perdurar e vai dar frutos envenenados, ou seja, ela não vai servir, traduzindo assim para um linguajar não chulo, mas mais popular, né? Ela não vai poder servir para aquele determinado processo. Agora, o que deve ser ressaltado é que dentro do direito, e o direito ele é dinâmico, e o direito não é estático, e ele não tem, no sentido de continente e conteúdo, uma coisa fixa, né, porque há vários intérpretes e há várias formas de interpretar o próprio direito. Nós sabemos que há aqueles que o interpretam de forma mais progressista, outro de forma mais conservadora, outros a aderir ao denominado direito penal do inimigo, outros ao direito alternativo, outro ao direito penal mínimo, ou seja, o direito penal não pode ser utilizado para tudo na vida, né? E aí nós podemos citar, mesmo porque não serei eu a julgar tal processo, mas uma decisão recente, não vou nem citar nomes, mas uma decisão recente de um determinado colega que soltou aqueles que foram presos em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal com 300 quilos de maconha. E ele utilizou exatamente isso, a expressão e o fundamento jurídico utilizado por esse colega foi no sentido de que a maconha, em vários países, aí eu posso citar Holanda e Uruguai especificamente, ela tem sido descriminalizada, né, para o uso. Aqui no Brasil já há uma corrente forte na defesa da maconha para uso medicinal. Recentemente, esta semana, ainda tinha uma médica, né, nas redes sociais defendendo essa utilização da maconha como remédio e etc. Então, quer dizer, o direito, eu só estou citando para mostrar ao telespectador
e aos meus colegas de bancada, que o direito ele caminha num passo, às vezes mais rápido, às vezes mais lento, e nem sempre uníssono, porque depende muito da interpretação de cada intérprete e de cada agente, ou seja, de cada agente do sistema de justiça. Então, aí cabe recurso, o órgão colegiado vai avaliar se aquela decisão é um absurdo dentro do entendimento mais majoritário do direito, porque o direito ele é firmado por entendimento majoritário e não entendimento matemático, porque senão fica como partida de futebol, 2+2, 2-2, 2-1, 4-0, né? Como o Vasco sempre coloca, o meu time, Vasco da Gama, meu time do coração. Está na segunda divisão? Né? Mas está indo para a primeira e agora o Vascão é um time muito bem administrado e vai dar trabalho na primeira divisão. Então o Vasco, uma hora ele ganha, outro time perde, aí inverte, outro time perde, ele ganha e assim vai se sucedendo. Mas voltando para o debate, o direito é assim, é muito dinâmico e não há como professor Lorenberg e Paulo Coelho amarrar o direito numa camisa de força, não tem como. É como pegarmos também a sociologia, né, que foi, vamos dizer assim, uma ciência balizada pelos grandes nomes da sociologia, que é o tripé Marx, Durkheim e Max Weber, e dizer o seguinte: ninguém pode avançar além deles, não tem como. A sociologia, aliás, tem como regra não ter regra, assim como o direito também. Nós temos um norte a ser seguido, que é a Constituição, seus princípios constitucionais e a norma infraconstitucional. Esse é um norte. Agora, é claro que a interpretação diverge bastante. Eu tenho uma pergunta para fazer também, uma pergunta opinativa, né? Estou cheio de dar opinião hoje aqui, rapaz, não sei porquê. E eu acho legal isso porque, assim, quando a gente dá opinião, é evidente que há quem concorde e há quem não concorde, né? Não concordou, divirja, mas respeite acima de tudo. Tem uma filósofa, biógrafa britânica do século XIX, Evelyn Beatrice Hall. Ela escreveu a biografia de Voltaire. Inclusive aquela expressão, você deve saber, como não sabe, né? Você pode dizer a maior besteira, mas posso não concordar, né, com tudo que você disser, mas defenderei até a morte o direito de dizer, né? Então, acho que falta um pouco disso no Brasil. Por que eu estou falando isso? Eu quero abordar o evento de ontem, eu queria uma opinião muito clara do senhor sobre o 7 de setembro de ontem, a parte cívica e a parte política, onde ainda que não tenha sido com veemência, o Poder Judiciário esteve sempre ali, permeando. Já foi maior no 7 de setembro passado, mas o Poder Judiciário, rapaz, eu estou falando mais exatamente do Supremo Tribunal Federal, pelo que eu vejo, porque eu leio da nossa Constituição, doutor, tem cometido algumas falhas. Vou citar uma, que foi a primeira da minha avaliação, que causou toda essa enxurrada de falhas aí. Lá naquele impeachment da Dilma, quando ela foi impeachmentada, quem presidiu aquela sessão foi o Lewandowski, ministro Lewandowski. Houve a cassação do mandato, mas ele manteve, contrariando a Constituição, os direitos políticos dela. Ela, então, não poderia, de acordo com o livrinho, nós temos aí, né, o livrinho da Soberano, não poderia disputar. E ela disputou, não foi eleita lá em Minas Gerais, o cargo de senador. Então, assim, o que está acontecendo nesse momento no Brasil? Eu queria que o senhor fizesse um raio-x de 3 minutos aí, em relação a esse momento tão efervescente, evidentemente passando pelo lado político, que é o que a gente viu ontem. Eu vejo, por parte do Judiciário, uma grande oportunidade, talvez a maior de todas, de se expressar e se explicar perante o povo, perante a opinião pública. Por isso que eu falo, num universo conectado, globalizado como o nosso, dizer que o juiz só fala nos autos é voltar para 30, 40 anos atrás, na época da política, talvez até 60 anos, do café com leite, na época que se elegia governador entre Minas e São Paulo.
Não tem como. O Poder Judiciário, ele acompanha a dinâmica, inclusive, do crescimento globalizado, da informática, da tecnologia e tudo mais. Então, o juiz hoje, né, ele tem essa oportunidade, né, de se ver dentro de um ambiente crítico, de profunda reflexão, inclusive com relação ao seu papel. As críticas são dirigidas, na maior parte das vezes, ao Supremo Tribunal Federal. Eu digo que o Supremo Tribunal Federal, e isso por conhecimento, leitura própria, é um grande tribunal brasileiro. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal que tem uma produção científica, acadêmica, uma produção jurídica enorme. Nós temos vários gênios que poderíamos considerar assim no Supremo Tribunal Federal. Nós temos autores jurídicos no Supremo Tribunal Federal que dão palestras em universidades, como na Alemanha, na França. Recentemente, o ministro Barroso estava, me parece que na Espanha, proferindo palestra, o ministro Gilmar na Alemanha, em Portugal. Quer dizer, o Supremo é um Supremo irradiador de conhecimento jurídico, não só no Brasil, como no mundo. E muito nos orgulha com relação a isso. O Supremo Tribunal Federal, como guardião e intérprete maior da Constituição Federal, ele recebe essas críticas e, por vezes, eu entendo infundadas, mas entendo também que ninguém é infenso a elas. Deveremos criticar sim, e isso é uma modalidade nova, no sentido de que o judiciário até então não conseguia conviver com essas críticas e hoje está convivendo da melhor forma possível e está se adaptando a esses momentos, esses grandes momentos pátrios. É claro que o judiciário é composto por homens e mulheres, por seres imperfeitos e que estão buscando a perfeição. Isso já nos mostra, né, a necessidade de analisarmos o judiciário não de uma forma estanque e uníssona, mas com vários sentimentos jurídicos, de percepções jurídicas e de mundo. Daí o porquê há acertos e não há acertos, e há desacertos. Mas nós temos um grande sistema de justiça que possa afiançar. Ok. Professor Lorenberg, a última da noite. Mas muito rapidamente, usando exatamente um artigo que o senhor escreveu, Liberdade como Possibilidade, ainda em fevereiro deste ano, eu peguei um trecho e para fazer a seguinte pergunta: a liberdade está condicionada a modelos de vida disponíveis e pelas possibilidades objetivas e também pela motivação. A liberdade é finita. Fecham aspas. E aí vem minha pergunta. Se a liberdade é finita, alguém pode afirmar que a liberdade carece de freios? É isso? 1 minuto e meio para a sua resposta. Tá, vou responder, Paulo Coelho. Ele levaria a profundos debates dele, São Tomás de Aquino, né, e também o pai vamos dizer assim, o pai conceitual do que seria livre-arbítrio, que é Santo Agostinho. Mas vamos começar com Agostinho para depois entrar no existencialismo. O homem é vontade. A vontade é ilimitada. O que limita a vontade é a possibilidade de escolha, e essa escolha tendo em vista o quê? O nosso córtex frontal cerebral, que é ali que está a racionalidade, que está a empatia, que está o sentimento. Então nós construímos, no dizer de Sartre, o homem está fadado, o homem está condenado a ser livre, no sentido de que primeiro existimos para depois construirmos, né, processos intelectuais e nos tornarmos. Então, primeiro, você existe para depois você ser. E esse ser no sentido de uma completude, do que você se transformou, do que você é hoje. Então, a vontade e o livre-arbítrio, né, a vontade ela está limitada por essas camadas, né, por esse íder, ego e superego, muito bem construído lá na psicanálise por Freud, no sentido de que haja um freio nessa vontade, e o freio é exatamente naquilo que se chama livre-arbítrio com responsabilidade, com culpabilidade. Né? É como você jogar uma pedra, você joga uma pedra num lago.
Essa pedra, ela vai fazer ondas. O local onde caiu a pedra é Deus. A onda, a partir do momento que ela forma e vai se distanciando de Deus, ela vai deixando de ser. Porque Deus é o ser em si e Ele nos criou. A partir do momento que você distancia de Deus, você distancia de si próprio, da sua natureza humana que seria perfeita. Então, para regressar, para voltar, tão somente com a autorização de Deus e sendo merecedor. Sempre de Deus. O papo está muito bom, eu queria continuar, mas não tem jeito. Tem que encerrar agora por conta do horário de rede. Doutor, muito obrigado por ter vindo aqui. Esse programa continua a postos para bem informar. Um abraço para a doutora Rosana Leite, que ela venha logo também aqui também. E vem aí o Pode Bedelhar. Ela está nos assistindo dia 13 às 10h30 da manhã, horário Mato Grosso. YouTube, Pode Bedelhar, podcast aí. Vamos assistir, vamos acompanhar. Obrigado. Lorenberg, então amanhã... Até amanhã. Amanhã a gente se encontra aqui com a coordenadora do Hemocentro aqui de Mato Grosso. O nome dela, que eu marquei aqui, é Giancarla Zanella. Falando aí, tem escassez aí no banco de sangue aqui do Hemocentro. A gente vai alardear isso aqui para que você doe sangue. Que doar sangue é salvar a vida. Então até amanhã às 7h55 da noite. Até lá, fica bem, fica com Deus também.